3, 2, 1 e... Olá, eu sou o Ratorujo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vamos listar todas as subclasses de Daggerheart. Eu já fiz um vídeo falando das ancestralidades e comunidades, e já fiz vários vídeos explicando as regras, mecânicas e outros detalhes de Daggerheart. Hoje vamos mergulhar nas classes e subclasses através de uma tier list, onde eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e organizar na forma da quais eu tenho mais vontade de jogar como jogador, e não vou dar muita opinião sobre como mestre, porque elas todas são muito boas nesse quesito. Só para adiantar, todas as classes têm os domínios, que são os baralhos onde você pega as cartas de habilidade da classe, a evasão, os pontos de vida iniciais, já que o stress todos começam com 6, e ela é mais mexido pelas ancestralidades do que pelas classes. Um item de classe, cada classe tem 2 itens e você escolhe um deles, é algo mais narrativo e muito bacana. A habilidade de esperança, a habilidade de classe, e cada subclasse da sua classe, né, cada um tem 2, tem uma habilidade de fundação, uma habilidade de especialização e uma habilidade de maestria. Essas especialização e maestria você pega nos patamares 3 e 4. Isso se você não fizer multiclasse, tá? Isso envolve passar de level no jogo. Se você fizer multiclasse, você primeiro pede a maestria, depois você pede a especialização, porque você tem que ganhar na ordem, entendeu? Além disso, cada classe também tem 3 perguntas de origem e 3 perguntas de vínculo, que no caso são perguntas que o mestre vai fazer pra você, ou você faz pra você mesmo, pra definir a origem do seu personagem, e as de vínculo são as que você faz para os outros jogadores, né, para os outros personagens dos jogadores. Eu não vou falar de tudo aqui de cada classe, eu vou me focar apenas nas habilidades de esperança, de classe e a habilidade fundamental de cada subclasse. E vou dar um parecer geral sobre a classe, só isso, para o vídeo não ficar gigantesco. E como essa introdução já ficou gigantesca, roda logo a vinheta e vamos direto para a primeira classe. Vamos começar com essa, que é a primeira por estar em ordem alfabética, mas que também é minha classe favorita, o Bardo. Em Daggerheart, assim como em outros RPGs, o Bardo são pessoas mais carismáticas dos reinos. Membros dessas classes são mestres do fascínio e se especializam em diversos tipos de performance, como música, humor e contação de histórias. Paro por aqui a descrição da classe. Basicamente, bardos são mais voltados a interações sociais, mas não deixam a desejar no campo de batalha quando o assunto é causar efeitos negativos nos inimigos e positivos nos aliados. Eles são ótimos suportes, eles são um pouco toda obra, digamos assim. A habilidade de esperança de um bardo é fazer uma cena em que você gasta 3 pontos de esperança. Eu não vou repetir isso, todas as classes, a habilidade de esperança sempre vai gastar 3 pontos de esperança, então saiba disso, para distrair temporariamente um alvo próximo. Próximo é assim, corpo a corpo, muito próximo, essa distância. Aplicando uma penalidade de -2 à dificuldade dele, ou seja, dificuldade seria a defesa dele, a evasão dele, a dificuldade para você acertá-lo, então você reduz a dificuldade para acertar esse alvo. A habilidade de classe do bardo em inglês está Rally, em português ainda não foi decidido uma tradução, eu gostaria que fosse Animar, porque combina bastante. Uma vez por sessão, você descreve como você inspira o seu grupo, como você anima eles, como você atiça eles. Você e seus aliados ganham um dado de animação, né? E no primeiro nível dado um D6, e lá pro 5º nível ele aumenta para um D8, tá? O personagem pode rolar o dado de animação e somar o resultado a qualquer teste, qualquer reação, qualquer rolagem de dano, ou para recuperar pontos de estresse, que na versão para português traduzido para fadiga, igual ao resultado. Particularmente eu prefiro estresse, tá? No fim de cada sessão, o dado de animação que não foi utilizado é perdido, ok? É uma vez por sessão, tá? Não é por descanso, nada disso, por sessão. Agora vamos para as subclasses. A primeira subclasse que eu vou alinhar aqui é o Wordsmith, que é a subclasse que eu mais quero jogar, então eu acho ela muito supimpa. Qual que é a do Wordsmith? O Wordsmith é um beletrista em português, adorei essa tradução, que serve para cativar multidões. Ele é o escritor, o poeta, o bardo que conta histórias, entendeu? E a habilidade fundamental ele tem 2. A primeira é discurso inspirador. Uma vez por descanso longo, você pode fazer um discurso emocionante e inspirador. Todos os aliados dentro do alcance distante, lembra do adjacente, quer dizer, corpo a corpo, muito próximo, distante. Todos os alvos no alcance distante recuperam 2 pontos de estresse. E a segunda habilidade dele, de fundação, é a alma de poeta, ou alma
poeta, alguma coisa assim. A tradução ficou como alma de poeta. Após fazer um teste para impressionar, persuadir ou ofender alguém, eu posso gastar um ponto de esperança para somar um D4 na rolagem. Por exemplo, eu rolei os 2 dados e tive 11. Eu tô tentando intimidar alguém. Eu falo, mestre, eu vou ativar minha alma de poeta e vou rolar mais um D4 aqui. Aí rola essa esperança, rola mais um D4, soma no teste, aí você vê se você passou ou não. Entendeu? É assim que funciona. Wordsmith é a classe que eu mais quero jogar o jogo. Se eu for jogar, e eu pretendo fazer talvez uma one shot aqui no canal, nem que seja solo, eu vou jogar com essa subclasse. Ela é a que eu mais quero, porque eu adoro jogar de bardo e eu adorei o beletrista. Mas o trovador não fica muito atrás. O trovador vai ficar com uma classe interessante, porque eu adorei a mecânica das músicas. Como ficou a mecânica das músicas? Basicamente o seguinte, a habilidade de fundação do trovador, né, que é o bardo que toca e tal, é artista talentoso. Você tem 3 músicas e você pode, uma vez por descanso longo, tocar cada uma delas. Então, agora eu vou tocar essa, agora eu vou tocar essa, agora eu vou tocar essa, entendeu? Você pode tocar cada uma delas uma vez, entendeu? Elas são a canção comovente, que você e todos os seus aliados próximos recebem um ponto de esperança. A canção épica, que um alvo próximo fica vulnerável. Vulnerável quer dizer que todas as ações contra ele têm vantagem. E a canção relaxante, você e todos os seus aliados próximos curam um ponto de vida. Como você pode ver, o Trovador ele é muito mais uma classe de suporte, enquanto que o Beletrista ele é uma classe muito mais de ação social, sabe? Uma ação, interações sociais de forma geral. O Beletrista é mais para esse lado. Lógico que as classes crescem demais na especialização e maestria, mas não vou falar disso aqui porque tem muitas classes para falar ainda. Vamos para a próxima, que é o Caçador. E meu amigo Daggerheart acertou muito no Caçador. Primeiro, na tradução, por mais que eu não goste da editora, eles traduziram o Ranger para Caçador, ao invés de traduzir para Patrulheiro ou Guardião. Caçador, gente, Caçador é legal. Caçadores são indivíduos altamente competentes que, a despeito de suas habilidades marciais, raramente emprestam seus talentos a exércitos. Dominando o corpo e uma profunda compreensão do ambiente selvagem, caçadores são estrategistas perspicazes, perseguindo suas presas com astúcia e paciência. A habilidade de esperança de um caçador quando você acerta o ataque com a arma, você pode gastar 3 esperança para usar a mesma rolagem de ataque em até 2 alvos no alcance da sua arma. Então, se eu der uma machadada aqui, eu posso gastar até 2 esperanças para dar mais 2 machadadas em 2 alvos que estão no alcance do meu machado. Entenda? O alcance da sua arma, entendeu? Então, se for com arco e flecha, é 3 flechadas e 3 alvos. Eu tenho um jogador caçador em uma das minhas campanhas que ele faz uma limpa com isso, é muito legal. A habilidade de classe dele é a Marca da Presa, em que ele gasta um ponto de esperança e ataca um alvo. Se ele acertar, ele vai marcar esse alvo como sua presa. Enquanto o alvo estiver marcado, ele tem esses seguintes benefícios, que é saber exatamente a direção onde esse alvo está, causar dano, sempre que ele causa um dano nesse alvo, o alvo também toma um ponto de dano de estresse, né? Seria fadiga em português, não sei porquê. E o último é, se você errar um ataque nesse alvo, você pode gastar a marca do predador para rerolar o ataque, para acertar, entendeu? É bem bacana como funciona a marca do predador. Isso só na classe base do caçador, só na classe base ele já tá excelente. Agora vamos para as subclasses. A primeira, que tá aqui na nossa tier list, é o Beastbound. Beastbound é o caçador, que ele é muito interessante, ele tem um parceiro animal. E esse parceiro animal tem toda a ficha dele, ele evolui, você escolhe as melhorias uma melhoria por level, sempre que você passa de level, seu companheiro animal também passa de level, bem diferente de certos RPGs aí que o companheiro animal continua o mesmo desde quando você pega ele até o fim da aventura, né? E até o fim da campanha, tá no nível máximo, que chama uma coisa que não, ele evolui com você. E, cara, o companheiro animal só depende da sua criatividade. Literalmente, o jogador da minha campanha tem um Drake de companheiro animal. Vou ver se eu coloco a imagem dele aqui. Essa é a capa da campanha que eu tô narrando. Eu fiz usando IA e editando. Então, esses são os 2 jogadores. Um é um feiticeiro, que é aquele Firbolg ali, aquela vaquinha. E outro é o caçador. E esse bicho atrás é o pet do caçador. É o Drake. Olha só que massa. Ficou muito, muito bacana. Essa campanha tá bem legal. Continuando no caçador, vamos para a segunda classe. E foi a primeira classe de caçador desse jogo que eu joguei, que é o Wayfinder. E o Wayfinder, ele vai ficar interessante na frente do Beastbound. Beastbound, em português, foi traduzido como treinador. E o Wayfinder foi traduzido como rastreador, mas eu chamaria ele na verdade de predador, porque a habilidade de classe do rastreador são 2 também, igual o beletrista, ele tem 2, que é predador implacável.
Quando fizer uma rolagem de dano, você pode marcar um ponto de estresse para receber um bônus de +1 na proficiência. Além disso, quando você causar dano grave em um adversário, ele também deve marcar um ponto de estresse. Explicando, a proficiência é o valor que você usa para definir quantos dados de dano a sua arma rola. Algumas magias também usam sua proficiência. Então, se você está no nível 1, você só tem um ponto de proficiência. É normal, todo mundo começa com um ponto de proficiência. O rastreador, ele pode marcar um ponto de estresse para rolar 2 dados de dano no ataque. E se o dano que ele atingir for grave, que em inglês é severo, que é o nível mais alto de dano, o alvo também vai marcar um ponto de estresse. É muito, muito forte. Você bate no cara e o cara fica estressado. O cara fica moralmente afetado. E a segunda habilidade é Avante. Quando estiver viajando por um lugar que você já visitou, ou se tiver um objeto que já esteve naquele lugar, você pode identificar o caminho mais curto e direto até o seu destino. Eu traduzi isso em mesa como se a pessoa tivesse vantagem para viajar ou explorar terrenos que ela conhece ou que ela tem objetos sobre aquele lugar. É um mapa, por exemplo, se ela compra um mapa de um lugar, ela vai ter muitas vantagens para se locomover para aquele lugar. Tipo isso. Isso aqui foi mais interpretativo meu, ok? Vamos para a próxima classe, que é o Druida. E aqui vai 2 pontos que eu tenho que falar antes de falar do Druida. Nas minhas mesas, minhas 2 campanhas, não tem nenhum Druida. Toda vez que eu joguei, ninguém jogou de Druida. Então o que eu tô dizendo aqui do Druida, da classe do Druida, foi apenas com base na minha leitura da classe, ok? Então, dito isso, vamos lá. O Druida, a habilidade de esperança dele para usar a forma de fera, sem marcar, você chama evolução, onde ele pode se transformar numa fera sem marcar estresse, porque já você vai entender que ele precisa marcar estresse para se transformar num animal. E além disso, ele aumenta algum atributo dele em +1 até sair da forma de fera, ou seja, ele vira uma versão melhorada da fera que ele se transforma. Agora vamos para a habilidade de classe, que na verdade o ideal seria eu ter falado ela antes da habilidade de esperança, já que elas estão ligadas. A habilidade de classe é a primeiro dádiva da natureza, onde você pode criar vários efeitos à vontade, inofensivos, sutis, como fazer com que uma flor cresça rapidamente, invocar uma brisa, acender uma fogueira. São coisas bem normais. Esse gosto de acender fogueira, no meu cenário pessoal, eu felizmente deixei claro que isso afeta, porque meu cenário pessoal teve com gelo. Mas enfim. Forma de fera. Você marca um ponto de estresse para se transformar magicamente em uma criatura de patamar igual ou menor que o seu na lista de formas de fera. Ele tem uma lista de formas de fera. Uma lista bem grande. Então, ia separar o patamar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E cada patamar tem uma listinha de feras que você pode se transformar. Você pode sair dessa forma a qualquer momento. E quando estiver transformado, você não pode usar armas ou feitiços das cartas de domínio. Não falei os domínios das outras classes, já vou falar. Mas ainda pode usar outras habilidades ou talentos aos quais tenha acesso. Os feitiços conjurados antes da transformação permanecem ativos. Vamos supor, antes da conjuração, antes de você se transformar, você conjurou um feitiço que te dá uma armadura. Se você se transforma, o benefício desse feitiço continua, ok? Você não perde ele. Não, você pode falar, os feitiços conjurados antes dessa transformação permanecem ativos com sua duração normal. E você pode falar e se comunicar normalmente, ou seja, é um lobo que fala, normal. Falar normalmente, me perdi de novo aqui, tá. Além disso, você recebe as habilidades da forma de fera escolhida, como bônus de evasão dela à sua evasão, e usa o atributo específico nas estatísticas dela para atacar. Enquanto estiver na forma de fera, sua armadura se torna parte do seu corpo e você marca pontos de armadura normalmente. Quando sai da forma de fera, seus pontos de armadura permanecem marcados. Marcar seu último ponto de vida faz com que você saia da forma de fera automaticamente. Ou seja, vai transformar em um lobo e tomou todo o dano até acabar o seu HP, você volta ao normal. E você não vai ficar caído machucado na forma de lobo. Você vai voltar a ser a sua forma que você era antes. Muito bem, e as subclasses de druidas? 2 subclasses de druidas são bem diferentes uma da outra. E isso é muito bacana, porque cada subclasse deixa mais ou menos claro para o que o druida daquela subclasse foi planejada. Não quer dizer que você possa pegar um druida mais suporte e queira fazer ele mais um combatente ofensivo. Você pode. É tudo muito fácil de adaptar, né, em Daggerheart. Mas todas as classes, principalmente as subclasses tem um direcionamento. A classe ela é bastante básica. Vamos lá. O primeiro é o Protetor dos Elementos, né? O Warden of Elements. E tem como sua habilidade de fundação a Encarnação Elemental, onde você marca um ponto de estresse para canalizar um dos seguintes elementos até sofrer dano grave, que seria o dano severo, 3 pontos de dano, ou até o próximo descanso. Então ela dura bastante tempo. O elemento da água, quando você causa dano a um adversário corpo a corpo,
Todos os outros adversários muito próximos devem marcar um ponto de estresse. Ou seja, você dá uma porrada nesse cara aqui e você lança uma onda de água que deixa todo mundo meio afetado, entendeu? Ar. Você pode pairar para receber vantagem em testes de agilidade. Por exemplo, você tem que se esquivar de um ataque, você controla o ar, você consegue fazer isso com vantagem. Na verdade, é teste de agilidade. Então, para correr, para pular, para se equilibrar, etc. Não é para esquivar de ataque, foi mal. Fogo. Quando um adversário corpo a corpo causa dano a você, ele sofre 1d10 pontos de dano mágico. Alguém te dá uma porrada e ele vai sair meio queimado. E por último, terra. Você recebe um bônus igual à sua proficiência em todos os seus limiares de dano. Então no nível 1 você ganha um ponto a mais de armadura, um ponto a mais de limiar de armadura. É que o limiar de armadura são 2 números, o pequeno, o maior e o severo. Então você ganha igual a sua proficiência e soma lá, beleza? Eu gostei muito. O Druida dos Elementos ele é o mais adaptável, que você mais pode adaptar bastante para as coisas. Então eu acho ele interessante, o Ward of Elements. Ele é bastante interessante. Agora vamos para o Protetor da Renovação. Eu tô pensando como um jogador, tá? Pra ajeitar aqui na tier list, tá? Seja um protetor da renovação para curar o grupo com poderosas magias. Então vamos lá. A habilidade fundamental da classe do protetor da renovação é Serenidade da Natureza. Uma vez por descanso longo, você pode criar um espaço de serenidade natural em alcance próximo. Ao gastar alguns minutos descansando no espaço, recupere fadiga do grupo, distribuído entre você e seus aliados à sua escolha, em um número igual ao seu instinto. Instinto é um atributo de conjuração do druida, tá? Então, tem 2 habilidades de fundação, legal. Então, ou seja, você cria um campo ali sereno, tipo um círculo de cogumelos, uma tenda, e alguns minutos descansando ali, você pega o seu atributo instinto e você recupera pontos de estresse de todos os membros do grupo igual esse valor. E o segundo é regeneração. Toque uma criatura e gaste 3 pontos de esperança, ou seja, ele tem 2 habilidades de esperança, o Protetor da Renovação, bastante interessante. E ela vai recuperar 1d4 pontos de vida. Cara, eu gostei, mas vou ser bem franco que essa habilidade de cura, a regeneração, ela é muito cara. 3 pontos de esperança é muita coisa, cara. É muita coisa pra você gastar pra curar só 1d4 de vida. O druida ele não tem acesso às cartas de esplendor, que é onde está a maioria das cartas de cura. Ele tem arcano e sabedoria, que são outros 2 domínios. Então essa regeneração funciona muito bem para quando você não tem alguém para curar. E ela melhora bastante com a especialização e a maestria. Mas eu acho que ele é um druida muito... Ele não é ruim, de forma alguma. Vai ver mesa, ele é muito bom. Ele não é sensal, sem sombra de dúvida. Eu acho que nenhuma classe vai entrar como sensal. Mas eu vejo que o druida da renovação, ele é muito claro no que ele é. Ele é uma subclasse de suporte. Enquanto que o druida elemental, ele é um pouco mais adaptável a ser suporte, a ser agressivo. Dos elementos ele é mais combativo e o da renovação ele é mais suporte. Eu vou colocar de forma geral os 2 druidas como qualquer coisa, porque... só vamos mudar o nome de qualquer coisa, porque senão vai dar mau entendimento. Vamos botar bonzinho, pronto. Ele é bonzinho, ele é uma classe boa, bacana, dá pra jogar bem. Eu não jogaria de druida? Não é isso. Eu jogaria de druida, sim. Não é a que eu mais tenho vontade de jogar, né? Isso é o Wordsmith. Mas eu gosto bastante desse druida. Aí tem todas as listas de transformações dele lá, muito bacana. De primeiro patamar tem animal doméstico, explorador ágil, predador de bando, arcanista espectador, explorador aquático, ruminante arisco. Nossa, segundo patamar tem um monte de coisa. Terceiro, quarto... As transformações do druida são muito legais, tá? E cada uma delas tem suas próprias habilidades. Então o druida como um todo, ele tem um leque de opções muito grande, entendeu? Por isso que eu quero falar que o druida ele é extremamente adaptável. Só que ele é uma classe difícil de se jogar. É uma classe que, por ser muito adaptável, você tem que se adaptar. E quando eu digo uma classe difícil no Daggerheart é uma classe fácil em outros RPGs, tá? Então entenda isso. Vamos para o próximo, que é o Feiticeiro. Pelo que pareça, nas minhas 2 campanhas tem Feiticeiro. Como eu falei, como eu anunciei aquela imagem, o Boizão lá era um Feiticeiro. Vamos lá. Feiticeiro. Nem todos os usuários inatos de magia decidem aprimorar suas artes, mas aqueles que o fazem podem se tornar poderosos feiticeiros. Esse dom é passado de geração em geração, mesmo que a família o desconheça ou hesite em colocá-lo em prática. Tanto legal que naquela minha campanha daquele boizinho, eu falei que os pais deles são magos. Eles não têm os dons naturais que ele tem.
Então, meio que de toda a família, ele foi o único que despertou esses poderes, enquanto os outros tiveram que estudar bastante pra ter domínio mágico. Ele já nasceu com eles. E isso deu essa intriguinha dentro da família dele que eu achei legal. Então, a habilidade de esperança do feiticeiro é uma das habilidades de esperanças que eu acho mais ou menos de Daggerheart como um todo. Ela não é a pior, ela não nem de longe, mas eu acho a habilidade de esperança dele mais ou menos, que é o seguinte. Chama-se magia volátil. Você gasta 3 esperança para rolar novamente uma quantidade qualquer de dados de dano em um ataque que cause dano mágico. Nossa, mas se eu tirei 1 de dano, eu posso gastar 3 esperanças para rerolar o dano e tirar 10. É que 3 esperanças é um custo muito grande, entendeu? Eu acho que essa é uma habilidade que o custo e o benefício dela não paga, entendeu? Por isso que eu não acho tão bom. Mas, em compensação, essa desgrama de classe tem 3 habilidades de classe, não habilidade de subclasse. De classe, ela tem 3. Vamos lá. Primeiro, sentido arcano. Você pode sentir a presença de objetos e pessoas com magia que estão próximas. Eu tenho usado bastante isso quando tá narrando, é bem legal. Segundo, ilusão menor. Você faz um teste de conjuração, que a do feiticeiro, o atributo é... Cadê o atributo? Depende da subclasse, mas é instinto normalmente, mesmo do druida. Você faz um teste de conjuração, com dificuldade de 10. Em sucesso, você cria uma ilusão visual em alcance próximo. Ela não pode ultrapassar o seu tamanho. Essa ilusão parece convincente a qualquer um que esteja próximo ou mais distante. Se a pessoa estiver um pouco mais perto, tipo, muito próximo, ou corpo a corpo, ela vai ver que é uma ilusão, tá? Fica bem claro. Canalizar poder bruto, que é a terceira habilidade de classe de feiticeiro. Eu acho que pra compensar a habilidade de esperança que eu não acho tão boa. Uma vez por descanso longo, você pode colocar uma carta de domínio da sua mão na sua reserva. Você vai ter que explicar esse negócio. Tá. Para escolher um desses 2 benefícios. O primeiro é receber pontos de esperança igual ao nível da carta, ou aprimorar um feitiço que causa dano, recebendo um bônus na rolagem de dano igual ao dobro do nível da carta. Como é que eu vou explicar isso? Só um momento. Essa é uma carta do domínio de Arcana, que é um dos 2 domínios que um feiticeiro tem acesso. Além do Arcana, ele tem o Meia-Noite, que é o mesmo do Ladino. Como você pode ver, ali do canto esquerdo superior, você tem o número 2. Esquerdo, desculpa, direito. Esquerdo pra mim, porque a tela está invertida. Direito. Na cartinha fica na esquerda. Enfim, o ponto esse é o nível que você tem que ter para poder usar essa carta. Quando você faz de leve, você sempre pega mais uma carta de domínio para você pôr na sua mão. Você pode ter até 5 cartas na sua mão. Todos que passar da 5ª carta você guarda. Só a carta de domínio, tá? Isso aqui não conta carta de classe, nem de raça, etc. Só as cartas de domínio. Então, as cartas de Arcana, por exemplo, ele pegou essa carta aqui no nível 2, que é o Olho Flutuante. Você pode descartar essa carta da sua mão, lembra, você pode ter 5 cartas na mão e o resto fica guardada. Descarta, você pega ela e põe de volta no seu cofre e você pega aquele valor ali. Ou para ganhar ponto de esperança, no caso você ganharia 2 pontos de esperança para fazer isso com essa carta, ou para pegar aquele valor, dobrar, que vira 4, e botar isso como bônus de dano da magia que você acabou de lançar, entendeu? Basicamente essa é a última habilidade de classe do feiticeiro, nem entrei nas subclasses dele ainda. E como você pode ver, por mais que eu não goste da habilidade de esperança do feiticeiro, as habilidades de classe compensam. Vamos agora para as subclasses. A primeira ali é a origem elemental. Qual que é a sua origem da sua magia? Elemental ou primordial? Então, a origem elemental, ela tem uma habilidade só de subclasse, que é elementalista. Escolha um dos seguintes elementos na criação do seu personagem: água, ar, fogo, relâmpago ou terra. Relâmpago? Eu colocaria raio, mas a tradução colocou relâmpago. Porque não faz sentido ser relâmpago. Relâmpago é a luz do raio. O raio é a eletricidade e o trovão é o som. Então, eu acho que seria raio. Você pode moldar esse elemento para causar efeitos inofensivos. Além disso, você pode gastar 1 ponto de esperança e descrever como seu controle sobre esse elemento ajuda em um teste que você esteja prestes a fazer. Você recebe um bônus de mais 2 nesse teste ou de mais 3 na rolagem de dano, entendeu? Ou seja, vamos lá de novo. Eu peguei o meu feiticeiro de raio, o meu feiticeiro da tormenta. E eu escolho da tempestade. Vamos lá, tormenta fala de outro RPG. Então, feiticeiro da tempestade. E eu consigo fazer pequenos arcos voltaicos da minha mão, usar espacinho da fogueira, fazer uma iluminação no ambiente, criando um choque e tal, pegando um pedacinho de metal e energizando ele, etc. Mas se eu quiser fazer algo que for acertar um inimigo, eu gasto 1 ponto de esperança pra, por exemplo, pegar meu cajado, que já tem um ataque de, vamos supor, um D6 quando eu ataco, pra dar um bônus de mais 2 pra acertar ou mais 3 na rolagem de dano, entendeu? É isso, simples. E o que é que eu acho
da origem elemental. Eu acho a origem elemental boazinha, bem boazinha. Sem contar que as habilidades de especialização e de maestria da origem elemental, cara, são muito boas. Recomendarem uma olhada. Agora, a origem primordial. Ela também só tem uma habilidade e é manipular magia. É a classe do meu jogador. Sua herança primordial permite que você altere a própria essência da magia. Após conjurar um feitiço ou atacar com uma arma que cause dano mágico, você pode marcar um ponto de estresse, de fadiga, para fazer um dos seguintes efeitos. Você tem que escolher qual deles que você quer. Estender o alcance do ataque em um passo, ou seja, se for corpo a corpo, vai para muito próximo. Se for muito próximo, vai para próximo. Se for próximo, vai para distante. E se for distante, vai para muito distante, que é o alcance máximo. Você pode receber um bônus de... A outra opção é receber um bônus de mais 2 no resultado do teste, para acertar, entendeu? Ou você pode dobrar um dado de dano à sua escolha. Isso é o que o meu jogador mais faz. Ele rola o Cinder Gasp, que é a magia de fogo, e ele rola um D20. Aí ele usa isso para dobrar o resultado no D20, entendeu? Aí ele tira, 12 vira 24 de dano só em uma magia. E o último é aceitar um alvo adicional dentro do alcance, que também é outro uso muito bacana. Sinceramente, o Origem Primal, de novo, a habilidade de especialização e a habilidade de maestria melhoram muito essas habilidades, tá? Essas habilidades ficam muito mais fortes, elas estão todas conectadas. A Origem Primal, ela é muito boazinha também, ela é muito boa. O Feiticeiro, como um todo, ela é uma classe muito boa. Eu gosto do Feiticeiro, não tô aqui, tem Feiticeiro nas minhas 2 campanhas. E ambos são de origem primal, por incrível que pareça, eles pegaram a mesma origem. Sendo que eu, particularmente, eu gosto um pouquinho mais da origem elemental. Se eu fosse jogar, eu jogaria de feiticeiro com origem elemental e não com origem primal. Mas a primal é boa. Nota que tem 2. Nas minhas 2 campanhas tem um membro que é um feiticeiro de origem primal. Mas vamos logo para a próxima, que é o Guardião. Guardião, esse sim, tem que ser... Faz sentido chamar Guardião, não é igual o Guardião de um certo outro RPG muito famoso, que na verdade é um caçador. O Guardião representa uma gama de profissões mais sérias, e é mais ligado à sua bússola moral e resiliência inabalável do que em seus métodos de combate. Tá? Ele é o escudeiro, tá? É o cara que vai proteger o seu grupo. Ele é o mais defensivo, mas não necessariamente totalmente defensivo, tá? Ele também dá um baita de um trabalho aos inimigos. Vamos lá. A habilidade de esperança do Guardião é linha de frente, que você pode recuperar 2 pontos de sua armadura, ou seja, você vai gastando a armadura para reduzir o dano, você gasta 3 esperança e sua armadura, você tem outra armadura por baixo. Vamos lá. E a habilidade de classe, que é um texto gigante, mas é fácil de explicar. Chama-se Determinação. Uma vez por descanso longo, você pode ficar determinado. É como entrar em fúria para um bárbaro, mas lembrando que ele não é um bárbaro. E você recebe, então, o dado de determinação. No primeiro nível, o dado é o D4, tá? Você coloca ele com 1 virado para cima na ficha do personagem. E toda vez que você faz uma rolagem de dano, em que você causa 1 ou mais pontos de dano no inimigo, você pode aumentar o dado em mais 1. Então, você, tipo, 1, vai pro 2, vai pro 3 e o máximo é o 4. Tá? No momento em que o dado ultrapassar o seu valor máximo, ou seja, que ele for aumentar de 4 para 5, só que ele é um D4, não vai para 5, ou quando a cena acabar, remova o... desculpa, eu pulei um pedacinho, é um texto grande, foi mal. Você vai aumentando o dado. E você remove... isso mesmo, tá certo. Quando o dado passar de 4, passar do valor máximo dele, porque ele depois muda para um D6. Ou quando a cena acabar, você remove e encerra a determinação. No 5º nível, o dado vira um D6. Tá, mas pra que você faz tudo isso pro dadinho? É o seguinte, enquanto você estiver determinado, você recebe os seguintes benefícios. Você reduz a gravidade de dano você reduz a gravidade do dano físico em uma categoria, de grave para moderado, de moderado para leve, de leve para nenhum. Enquanto você tá com aquele dado ali contando, se você for tomar 3 pontos de dano, você reduz para 2. Se você for tomar 2 pontos de dano, você reduz para 1, entendeu? Basicamente. A outra você soma o valor atual do dado de determinação na rolagem de dano. Vamos supor, minha espada dá um D10 de dano. Meu dado de determinação tá no 2, porque eu já causei 2 pontos de dano, já causei um dano nos inimigos e começo com 1. Então eu vou rolar um D10 e somar aquele 2. E o último você não pode ser imobilizado ou ficar vulnerável. Ou seja, alguém tenta te segurar? Não, sua determinação não deixa que te segure. Alguém tenta te deixar para baixo? Não consegue. Com uma exceção. Se você ficar vulnerável porque se você não tem mais pontos de estresse, ignora.
você não ignora, você fica vulnerável, tá? Por ponto de estresse, pra mim, eu não permito que o dano... Dimensão, mas isso é de mestre. Porque você ficar vulnerável pelo estresse é outra parada. Dica, se o seu dado de determinação é um D4 e o quadro estiver voltado para cima, remova o dado na próxima vez que for aumentá-lo. No entanto, se o seu dado de determinação aumentou para o D6 e atualmente o quadro está voltado para cima, mude o número para 5 na próxima vez que for aumentá-lo. Nesse caso, você deve removê-lo apenas quando aumentá-lo do número 6 para 7. Ele basicamente explicou a habilidade de novo aqui no final. Entendeu o problema do guardião? A habilidade dele é simples. Quando você tá usando, você entende. Vou começar a lutar. Vou começar a lutar. Põe um D4 com 1 pra cima. Toda vez que eu causo causo dano nos inimigos, eu aumento mais 1, 2, 3, 4. Quando eu for aumentar pra 5, eu perco o dado. Enquanto eu tenho esse dado, todo dano que eu tomar, eu reduzo um nível. E eu posso sempre somar o valor do dado no dano que eu causo. E se eu for ficar imobilizado ou vulnerável, enquanto eu tenho esse dado, eu não fico, exceto vulnerável por estresse. Isso nas minhas mesas. Aqui não diz que não impede vulnerabilidade por estresse, mas na minha mesa ele não serve para vulnerabilidade por estresse, ok? Enfim, é difícil explicar, mas acreditem, é muito fácil. É só que o texto é muito grande de explicar. Vamos direto para subclasse, já perdi tempo demais para explicar a classe. A primeira é o Guardião. Caramba, esqueci que eu não minimizo, some pra vocês. É o Guardião, o primeiro, Guardião é a classe. O primeiro é Baluarte, que em inglês é Steward, que faz sentido, Baluarte. Seja Baluarte para continuar lutando após sofrer golpes poderosos. Você tem 2 habilidades de fundação. A primeira é Resoluto. Você recebe um bônus permanente de mais 1 nos limiares de dano. Lembra que a armadura dá 2 números, dano maior e dano severo? Você recebe mais 1 nos 2. Igual, tranquilo. A segunda é Vontade de Ferro. Ao sofrer dano físico, você pode marcar um ponto de armadura adicional para reduzir a gravidade de dano. Normalmente, quando você toma dano, você pode marcar um ponto da sua armadura para reduzir esse dano em um nível. O Guardião Baluarte, ele pode marcar até 2, para reduzir em 2 níveis. Sem contar que se ele tiver com a determinação, só a determinação dele já vai reduzir um nível. Então, o Baluarte é o tanque máximo, velho. Derrubar esse cara dá um trabalho gigante. Enquanto que o Vingador, aliás, vamos já colocar aqui o Baluarte. A porcaria do Baluarte, ele é muito bom. Ele é uma classe muito boa. Pra mim que Guardião, como assim, é um pouco complicado, mas ele é uma subclasse boazinha. Eu não tenho muita vontade de jogar de Baluarte, tá? Pra ser bem franco. Porque eu gosto, não é que eu não gosto de defender os outros, é que eu gosto de classes que me dão mais material interpretativo. Lembrando que o tier list é classe que eu quero jogar, não se elas são boas ou ruins, ok? Exatamente. E a segunda é Vingador, que também tem 2 habilidades de fundação. A primeira é Vem tranquilo, vem tranquilo. Você recebe 1 ponto de estresse adicional, de fadiga, ou seja, demora pra você ficar estressado. E a segunda é Revanche. Quando o adversário corpo a corpo te acerta em um ataque contra você, você pode marcar 1 ponto de estresse pra forçá-lo a também marcar um ponto de vida. Ele te dá uma porrada, vem que eu te dou outra. Ele também vai tomar 1 de dano. E vocês já entenderam que essa subclasse eu vou jogar pra cima. Essa eu teria vontade de jogar. Cara, é muito da hora, cara. Da vingança. Primeiro que ele é mais simples do que o Steward e que o Baluarte. E, cara, é divertido, mano. É tipo, você fica menos estressado e você fica dando dano em quem te dá dano. É muito legal. No corpo a corpo, logicamente. Vamos pro próximo classe, que é o Guerreiro Warrior. Muito bem. Tornar-se um guerreiro requer anos, às vezes uma vida inteira de treinamento e dedicação ao domínio das armas e da violência. Enquanto muitos que procuram lutar cultivam a força, guerreiros entendem a importância de um corpo e uma mente ágeis. Corpo forte, mente afiada. Basicamente isso. Guerreiro é bem legal. A habilidade de esperança do guerreiro é o seguinte: você recebe um bônus de mais 1 em ataque ao seu próximo descanso. É legal você já ativar cedo e você já vai ter esse mais 1 em todos os lados de ataque até você descansar, entendeu? E é bem simples. É isso, a habilidade de guerreiro. Lembra que eu falei que eu não gosto muito da habilidade de feiticeiro? Porque ela é meio... não vale tanto a pena? A de guerreiro tá junto, tá? Um bônus de mais 1. Esse bônus não aumenta com o seu patamar, ele vai ser mais 1 sempre. E o custo é alto pra ter um bônus de mais 1 pra acertar. Isso aqui não é para dano, é só pra acertar, entendeu? Eu deixo a habilidade de esperança do guerreiro junto da de feiticeiro. Eu não acho que vale tanto a pena assim, né? Diferente da do guardião é boa, tá? A habilidade de esperança do guardião de você recuperador de armadura, você usa muita armadura como guardião, então combina. Essa aqui eu achei meio Matsumoto, não é muito boa não. E a habilidade de classe, ele tem 2, tá? Pra começo de conversa. Ataque de oportunidade, esse é o clássico dos RPGs. Só que em Daggerheart eles fizeram isso muito melhor. Se o adversário está corpo a corpo com você e tenta sair do seu alcance,
você pode fazer um teste de reação usando um atributo à sua escolha. A dificuldade, só que contra a dificuldade do alvo, né? Cada alvo tem uma dificuldade para ser acertado. Em um sucesso, você escolhe um efeito. Em um sucesso crítico, você escolhe 2 efeitos. E quais são as opções? São 3 opções. A primeira é, ele não pode sair dessa área, ou seja, você impede ele de se mover. A segunda, você causa dano a ele, igual o dano da sua arma principal. Literalmente, você dá um ataque esse no cara. E a terceira, você se move junto com ele. Ou seja, ele vai mover pra lá, mas você vai junto, entendeu? Essas são as 3 coisas que você pode fazer. E é muito bom, cara. O ataque de oportunidade da Geralt funciona muito bem, e é só o guerreiro que tem, é algo de guerreiro. E a segunda é o treinamento de combate, que aqui tem um erro não só de tradução, mas na versão original também dava um erro de interpretação de texto, que é o seguinte: você ignora o tipo de empunhadura das armas equipada. Ao causar dano físico, você recebe o bônus igual ao seu nível na rolagem de dano. Tá, em português a tradução ficou um pouco mais assertiva. Em inglês, eles tiveram que lançar uma errata, porque tava dizendo que você ignora o peso das armas, e não é isso. O guerreiro consegue usar arma de 2 mãos em uma só. É isso, tá? Isso quer dizer, você ignora o tipo de empunhadura da arma equipada. Você pode usar um machadão com uma mão só. É isso que quer dizer. A segunda parte é você ao causar dano físico, você recebe um bônus igual ao seu nível na rolagem de dano. Que é muito melhor do que aquele bônus da sua habilidade de esperança que aumenta a chance de acertar. Aqui você tá aumentando o seu dano igual ao seu nível, entendeu? Tinha que ter algo assim na habilidade de esperança do guerreiro, porque ela é bem fraca. E agora vamos para as subclasses de guerreiro, que elas são bem legais também, tá? Primeiro, o escolhido da bravura, né? Ou chamado da bravura em inglês, né? Call of the Brave, que é o seguinte: coragem. São 2 habilidades, tá? A primeira é coragem. E por isso que, na tradução em português, quando eles traduziram esperança para coragem, eu pensei, não vai dar certo, porque o guerreiro tem uma habilidade chamada coragem. Então você vai ter pontos de coragem para usar a habilidade de coragem. Não faz sentido, então. Coragem. Ao falhar com medo, você recebe um ponto de esperança. Eu falhei, droga. Mas eu falhei com medo, que é uma falha ainda pior. Mas eu também ganho um ponto de esperança. Cara, é muito legal por causa da bravura. E o segundo é o ritual de batalha. Uma vez por descanso longo, antes de fazer algo incrivelmente perigoso ou enfrentar um oponente claramente superior a você, escreva um ritual e as preparações que você faz. Após isso, você recupera 2 pontos de estresse e recebe 2 pontos de esperança, uma vez por descanso longo, tá? Ou seja, aquele grande dragão, agora é a minha hora! Eu faço uma dança, tumbalaca, tumbalaca, E aí você ganha 2 pontos de estresse, ganha 2 pontos de esperança e você vai pra porrada. Mano, o Call of the Brave é muito, muito legal, cara. Eu não sou um tipo de jogador que gosta de jogar de guerreiro, mas se eu fosse jogar de guerreiro, mano, é muito interessante, cara. O Call of the Brave, ele é muito, muito massa de jogar. É bastante interessante. Não chega ao nível supimpa, que é o nível que é mais caro de jogar, mas Call of the Brave, cara, ele tá na frente de todos. Ele tá quase no supimpa, mano. O guerreiro da chamada bravura é muito legal. Agora, o próximo é o chamado da matança, né? Call of the Slayer. Você só tem uma habilidade, diferente do Call of the Brave, que você tem 2. A habilidade fundamental é matança. E vamos lá, é o guardião de novo. Vamos lá. Ao rolar com esperança, você pode colocar um D6. Você pode pegar um D6, colocar na carta, né? No caso, você teria a cartinha da classe, mas você pode botar na sua ficha. Ao invés de ganhar esperança, você fala, mestre, não vou ganhar ponto de esperança agora, eu vou pegar um dado da matança, que é um D6. E você pode ter um máximo de D6 igual ao seu nível de proficiência. Então, se você está nível 1, você tem 1, nível 2 você vai ter 2, se você pagar para ter mais ponto de proficiência, você vai ter 3, etc. Então, quanto mais pontos de proficiência você tem, mais dado da matança você pode ter, entendeu? Ao fazer um teste de ataque ou uma rolagem de dano, você pode gastar um número que você quiser de dados da matança e somar os seus resultados da rolagem. Ou seja, eu vou acertar o cara. Tá, eu tirei 11, não é o suficiente. Mestre, eu vou gastar um dado da matança e você rola. Tirei 6, 17, acerta? Entendeu? Você pode fazer isso. Ou tirei 18, acertei o cara, beleza. Vou rolar o dano. Tirei 2, não, vou gastar um dado da matança e vou rolar mais um D6. Agora tirei mais dano. É isso que você pode fazer, basicamente isso. Quando você termina a sessão e você tem dados da matança sobrando, eles voltam a ser pontos de esperança. Eles deixam de ser dados da matança e voltam a ser pontos de esperança, entendeu? Mas você não pode gastar seus pontos de esperança para ganhar dados de matança. Porque quando você for ganhar um ponto de esperança, você pode abrir mão de ganhar um ponto de esperança para ganhar um dado de matança, entendeu? Eu gosto, na minha outra campanha que eu tô narrando, tem um guerreiro que é da matança. Essa é a outra campanha que eu tô narrando, tem 6 jogadores. Você tá vendo esse dragão aqui na frente, o Ancalago? Ele é o guerreiro da matança. Aquela tartaruga chorando sangue é o guardião. Não, desculpa, é o serafim, já vamos falar dessa classe. Esse cara aqui que tá com essa aura em volta, ele é o feiticeiro do grupo.
o caçador na frente é o caçador, o gatinho lá na frente é um ladrão e a menina entre o caçador e o gatinho é a maga do grupo. Então o grupo é bem maluco e é uma história meio blasphemous, tá bem legal essa campanha. E o Ancalamun, ele é um guerreiro da matança. Bom, sobre o guerreiro da matança, na tier list, o Call of the Slayer, ele vai ficar em... Atenção. De todas as classes, menos tenho vontade de jogar, uma é o guerreiro da matança. Não é que eu não gostei dele. Ele é legal e tal, mas eu já não sou muito fã de jogar de guerreiros, sabe? E aí, o outro, né, o Guerreiro da Bravura, é tão da hora, tão divertido, que o da Matança, em comparação, fica muito pra baixo pra mim, pros meus gostos pessoais, entendeu? Eu já não gosto muito de jogar de guerreiro. O chamado da Bravura quase fez eu querer jogar de guerreiro, entendeu? Já o chamado da Matança, eu não gostei. A classe não é ruim. De novo, essa tier list aqui é quais eu tenho mais vontade de jogar. Lembrando que normalmente eu mestro da Geralt. Eu não jogo, eu não sou jogador, eu sou mestre. Ali eu tô fazendo tier list de se eu fosse jogador, com o que eu jogaria. Essa é a minha ideia dessa tier list. Continuando, vamos para a próxima classe, que é o Ladino. Ladinos são malandros, tanto na atitude quanto na prática. Em geral, conhecidos como ladrões e mentirosos, os melhores membros desta classe são anônimos para o resto do mundo, entendeu? É muito legal. Vamos para as habilidades. A habilidade de Esperança do Ladino é a esquiva do Ladino. Você gasta 1 ponto de Esperança para ganhar um bônus de mais 2 na sua evasão até o próximo ataque que acertar você. Caso contrário, esse bônus dura até o seu próximo descanso. Ou seja, se você for atingido, você perde esse bônus, se você descansar, você perde esse bônus. Mas é um bônus bom, cara. Mas 2 de evasão é muito bom. Por mais que o custo seja alto, diferente do feiticeiro e diferente do guerreiro, vale a pena. Eu acho que vale a pena, ok? Só que assim, é um vale a pena que você tem que analisar bem, tá? Tem que analisar sua build, quanto você tem de evasão, quantos inimigos estão tirando. Tem que analisar um pouco para ver se você vai ou não gastar tanto para ter esse bônus. Mas eu consigo ver muito mais um ladrão usando isso do que um guerreiro usando o bônus dele ou um feiticeiro usando a habilidade de esperança do feiticeiro. Próximo é a habilidade de classe. Novamente, 2 habilidades de classe. Vamos inverter. Vamos começar com oculto. Sempre que você estiver escondido, em vez disso, você fica oculto. Ou seja, se ninguém tá te vendo, você vai no teste lá de acho que é finese. Não, eu usaria presença, mas seria finese, seria agilidade para você ficar escondido. Enquanto você tá oculto, além dos benefícios de ficar escondido, quando você estiver oculto e um adversário se movimentar para onde normalmente te veria, ele não consegue ver você enquanto você estiver parado. Ou seja, você vai ficar invisível, basicamente. Porém, quando você entra no campo de visão do inimigo, ou você se movimenta dentro do campo de visão, aí ele vai te ver, entendeu? Se você ficar parado e ele anda até um lugar onde ele tá, ele não vai te ver. Mas se você andar, ele te vê, entendeu? Porque você deixa de estar oculto, ok? Então você tem todos os bônus de estarem escondidos. E quais são esses bônus? Vamos voltar para outra habilidade que eu pulei, que é o ataque furtivo. Quando você ataca enquanto está oculto, ou quando um outro aliado estiver corpo a corpo com o mesmo inimigo que você soma um D6 a rolagem de dano. Só que... Desculpa, você rola um D6 igual ao seu patamar na rolagem de dano. Como é que esse é um patamar? Eu já expliquei em outros vídeos, mas o primeiro patamar é o nível 1, nível 2 a 4 é o segundo patamar, nível 5 a 7 é o terceiro patamar, nível 8 ou mais é o quarto patamar. Ou seja, quanto maior o patamar, mais D6 você vai rolar extra no dano que você vai causar no inimigo. É uma habilidade muito boa, é uma habilidade clássica. Isso classificaria o Ladino mais como um assassino do que como um ladrão, pro meu ver. O que faz eu não gostar da classe que tá lá no Void Assassino, porque ele seria muito legal como uma subclasse de ladrão e não como uma classe nova. Vamos para as subclasses de ladrão, então. A começar pelo Nightwalker, que foi traduzido como gatuno, né? Seja um gatuno para manipular sombras e esgueirar pelo ambiente, tá? A habilidade fundamental do gatuno, que ele só tem uma, é o Passo Sombrio. Você pode se movimentar de uma sombra para outra. Ao entrar em uma área de escuridão ou na sombra de outra criatura ou objeto, você pode marcar um ponto de estresse, né, de fadiga, para desaparecer de onde você está e reaparecer dentro de outra sombra ao alcance distante. E ao reaparecer, você já vai estar oculto, entendeu? Você já vai estar invisível. O que é muito, muito útil. E as coisas vão melhorando muito nos outros níveis. O Nightwalker é uma subclasse bem bonzinha. Ele é bem bacana, ele funciona muito bem e ele é uma subclasse clássica. Agora a próxima é o
o Syndicate, que foi traduzido como mafioso. Eu não consigo pensar em jogar isso sem fazer um sotaque italiano do Mario, né? E seja mafioso para ter uma rede de contatos onde quer que você vá. E a habilidade fundamental é conexões. Quando você chega em uma cidade ou ambiente importante, você pode conhecer alguém desse lugar. Dê um nome a essa conexão. Anote como acha que ela pode ser útil e escolha um fato da lista a seguir. Essa conexão me deve um favor, mas encontrá-la será difícil. Essa conexão vai pedir algo em troca. Essa conexão sempre está em grandes apuros. Costumavam ser parceiros. É uma longa história. Nossa separação não foi das melhores. Eu adoro habilidades que são elementos narrativos. Habilidades que afetam a história, afetam o ambiente. Não necessariamente só para combate. Então o Syndicate, pra mim, vai lá em supimpa. É uma outra subclasse que eu tenho muita vontade de jogar. Eu adoro. E as evoluções, cara, de especialização e maestria dessa classe fazem essas suas conexões serem muito massa, muito legal. Por mais que o Ladino seja Nossa, engasguei de saliva. Por mais que o Ladino seja o ninja da equipe, o mafioso é o contrabandista, é o cara que conhece um cara. E eu acho isso muito legal. E a próxima classe, mas não menos importante, é contemplem o mago com seus poderes. Ei, mago. Sejam alunos de uma instituição, sejam autodidatas, magos adquirem e cultivam imenso poder mágico ao longo de anos de aprendizado, com uma variedade de ferramentas como ervas, livros, pedras e poções. O que me faz querer criar uma subclasse de mago de alquimista, mas enfim. Vamos lá, a habilidade de classe de esperança do mago, qual que é? Não dessa vez. Você gasta esperança para forçar um adversário distante ou mais próximo a refazer um teste de ataque ou uma rolagem de dano. É muito boa do ponto de vista que você pode usar também para os outros, tá? Ele vai acertar um aliado seu, você pode falar, não dessa vez! Eu adoro nomes de habilidades que você pode falar, tipo, invocar a habilidade, muito legal. E ela é bem bacana. E agora, habilidade de classe. Novamente, duas habilidades de classe. A primeira vai ser prestidigitação. Você pode executar efeitos mágicos sutis e inofensivos à vontade. Por exemplo, você pode mudar a cor de um objeto, criar um cheiro, acender uma vela, fazer um pequeno objeto flutuar, iluminar uma sala ou consertar um objeto pequeno, entendeu? Efeitos mágicos simples. Tipo, recarregar essa arma enquanto eu tô conversando. Brincadeira, são filhos de espinho. Segundo, padrões estranhos. Escolha o número de 1 a 12. Ao rolar esse número em um dado de destino, você recebe um ponto de esperança, ou recupera um ponto de estresse. Você pode mudar o número escolhido durante um descanso longo. Simples. Você escolhe um número, se ele sair no seu dado, você fala: padrões estranhos! Eu vou pegar um ponto de esperança. Ou padrões estranhos, eu vou recuperar um ponto de estresse. E sempre que você faz descanso longo, você pode mudar esse número. É uma brincadeirinha. Eu acho legal essas habilidades que são gimmicks. Eu acho bem bacana. O próximo, as subclasses de mago são o discípulo do conhecimento e o discípulo da guerra. School of War e School of Knowledge. Vamos começar com o School of Knowledge primeiro. O conhecimento. Discípulo do conhecimento para ter uma profunda compreensão do mundo ao seu redor. As habilidades fundamentais são duas. A primeira é Promissor. Você pega uma carta de domínio adicional do seu nível ou inferior, de um domínio ao qual você tem acesso. Ou seja, assim que você cria o personagem, ao invés de você começar com 2 cartas de domínio, você começa com 3. Simples, é isso. Adepto. Quando usar uma experiência, ou seja, das suas perícias, entre aspas, esse jogo, sua experiência, você pode marcar um ponto de fadiga, né, um ponto de estresse, ao invés de você gastar um ponto de esperança para usar, ok? E se você fizer isso, você dobra o modificador que a experiência te dá. Normalmente você tem 2 experiências, cada uma com bônus de mais 2. Você vai usar uma delas, você normalmente paga um ponto de esperança, mas o mago do conhecimento ele vai pagar um ponto de estresse pra usar e ele vai dobrar esse bônus de mais 2 pra mais 4. Cara, fazendo isso como um humano, porque o humano também tem a habilidade de ancestralidade dele, que você pode rerolar um teste que você tenha falhado, no qual você usou uma experiência, cara, mago humano fica muito bom, é uma classe que funciona bastante. Dito isso, a classe da escola do conhecimento de mago, ela é essencial. Eu não tenho muita vontade. Por mais que as habilidades... Cara, não é que as habilidades ficam melhores a cada nível. A especialização e maestria. São novas habilidades. Você termina lá no 4º nível com 6 habilidades diferentes, tá? A escola do conhecimento tem várias habilidades. E ela é muito, muito bacana. Mas olha a comparação com o discípulo da guerra. Primeira habilidade do discípulo da guerra, mago de batalha. Você concentrou seus estudos para se tornar uma força insuperável no campo de batalha. E você recebe um ponto de vida adicional. Ou seja, você é um mago que
tem mais vida. Pega daquele meme de que mago é a classe com menos vida no jogo. Aqui, ele é a única classe que ganha um ponto de vida. Segundo, encare o medo. Ter sucesso com medo em um teste de ataque, você causa 1d10 a mais de dano. Cara, quantas vezes eu achei que essa habilidade era de feiticeiro? E é muito interessante, cara. O mago da Escola da Guerra, eu tenho muito mais vontade de jogar do que o da Escola do Conhecimento, mas da Escola do Conhecimento é bom, tá? Lembra? Não é porque tá lá em Sensal que ele seja uma classe ruim. Mas a Escola da Guerra, em comparação, pra mim, é muito superior. Eu acho bem mais legal. Bem mais... dá mais vontade de eu jogar. Okay? E a última classe que nós vamos falar, que é uma classe muito bacana, a primeira vez que eu bati o olho achei meio estranho, mas depois que eu entendi achei bem bacana, é o Serafim. A habilidade especial do Serafim, a habilidade de esperança, do especial de esperança do Serafim é você gasta 3 pontos de esperança para recuperar um ponto de vida de um aliado próximo. Junto com a habilidade de feiticeiro e com a de guerreiro, ela não vale a pena, na boa. É muito caro para fazer algo que você tem várias cartas de domínio que o Serafim tem acesso, porque ele tem acesso a esplendor, fazer melhor, entendeu? Na habilidade de esperança do Serafim não é tão boa. Na verdade, pra mim, essa é a pior habilidade de esperança do Daggerheart. É a do Serafim, cara. O Serafim nossa, é muito inútil se comparar com a dos outros. É muito caro pra curar um pontinho de vida, sendo que ele tem outras formas de curar ponto de vida que são bem melhores. Habilidade de classe. Outra vez o guardião aqui, gente, mas ele é mais fácil. No início da sessão, você rola um número de D4s igual ao seu atributo de conjuração. O Serafim, no caso, é a força. Ele conjura com força. E você, igual a conjuração subclasse, coloque sobre o espaço apropriado na ficha de personagem. Elas são seus dados de oração. Você pode gastar qualquer número de dados de oração para auxiliar a si mesmo ou um aliado até um alcance distante. Você pode usar o valor do dado gasto para reduzir o dano sofrido, para somá-lo em uma rolagem após ela ser feita, ou receber um número de esperança igual ao resultado rolado. No fim da sessão, os dados de oração não utilizados são perdidos. Simples. Muito simples e muito bom. Essa é uma mecânica muito maneira. E o Serafim, as suas duas subclasses são o Portador Divino e o Sentinela Alada. Em inglês são o Winged Sentinel e o Divine Wilder. Vamos começar com o Divine Wilder, Portador Divino. Eu chamaria de Portador da Divindade, mas a tradução foi Portador Divino. A habilidade fundamental são duas. A primeira é o Toque Piedoso. Uma vez por descanso longo, toque uma criatura para que ela recupere 2 pontos de vida ou 2 pontos de estresse. Viu como a habilidade de esperança é ruim? Ele já tem outras mecânicas para curar. E a habilidade fundamental, que é muito massa, que é a arma espiritual. Quando você tem equipado uma arma com alcance corpo a corpo ou muito próximo, ou seja, um machado ou uma lança, uma espada ou uma lança, etc. Você pode voar, ela pode voar da sua mão para atacar um adversário próximo. Ou seja, você aumenta o alcance, você joga ela bate e volta, retornando para você em seguida. Você pode também marcar um ponto de fadiga, de estresse, para escolher um adversário adicional dentro do alcance como alvo, usando no mesmo teste de ataque. Ou seja, você pode atacar, você pode jogar sua arma para ela bater e voltar. Mas se você marcar um ponto de estresse, você pode jogar e ela vai bater em 2 alvos e voltar. Cara, é muito divertido, eu acho bacana. Você brinca de bumerangue com qualquer coisa. Eu acho bastante interessante, cara. Ela vai pro interessante. Não, eu peguei errado. É Divine Wilder, é isso aqui, é pro interessante. E a segunda, sei que já tá cortando pra vocês, tá? Mas tudo bem, já tá terminando. Deixa eu arrumar aqui. Não. Ok, tá, tudo isso aqui eu vou vamos lá, vamos pro próximo. Sentinela Alada. Winged Sentinel. Você tem uma habilidade composta. Chama-se Asas de Luz. Você pode voar. Enquanto estiver voando, você pode marcar um ponto de fadiga, de estresse, para pegar e carregar uma criatura voluntária próxima do seu tamanho ou menor. Ou seja, se a criatura não quiser carregada, você não consegue. Porque ela vai se tornar, ela se balançar e não vai deixar você carregar ela. Ou você pode gastar um ponto de... Não é ou. Você também pode gastar um ponto de esperança para causar um D8 de dano adicional em um ataque bem cedido. Eu imagino que esse 1D8 é tipo... Você vai atacar, você levanta, voa e desce com mais força ainda, dando um D8 a mais de dano. É bem legal. E as outras habilidades são bem bacanas. A única coisa do Winged Sentinel que vai fazer ele cair para bonzinho ao invés de interessante é uma ancestralidade chamado Fada. A Fada também voa. Só que a fada não pode carregar os outros. Aí a sentinela alada você pode carregar os outros, marcando um ponto de fadiga. E você pode gastar uma esperança para causar um D8 a mais de dano. Bom, resumindo, essa é a minha tier list de todas as classes e subclasses de Daggerheart. As que eu tenho mais vontade de jogar são o Bard Wordsmith,
ou um ladino da subclasse Sindicato. Aquelas que eu também jogaria com um sorriso no rosto são o Guerreiro Chamado Bravura, o Bardo Trovador, os Caçadores, as duas subclasses de Caçador, ambas são muito boas, o Guardião da Vingança, o Mago de Guerra e o Serafim Portador da Divindade. As outras classes que são boazinhas, eu jogaria, sim, mas são sempre uma segunda opção. São os druidas, as duas classes de druida, as duas classes de feiticeiro, as duas subclasses de feiticeiro, o guardião da proteção, né, o baluarte, o gatuno, o ladino gatuno e o serafim voador. E aquelas que eu não tenho muita vontade de jogar não são o guerreiro chamado Matança e o mago da escola do conhecimento. E agora é a vez de vocês. Deixe aí nos comentários desse vídeo quais são as suas opiniões de cada uma das classes. Qual classe você mais quer jogar? Qual classe você menos quer jogar? Você gostou do vídeo? Que outras tier lists você quer ver aqui no canal? Tudo isso e muito mais nos comentários de vocês. Eu vou estar sempre respondendo e até a próxima nesse mesmo canal. Falou!